Quantas vezes já aconteceu com você de estar num momento difícil e de repente surge alguém que parece ser a solução para os seus problemas? Você está ali no olho do furacão e aparece alguém que você sinta que possa se segurar e se abrigar da tormenta que está vivendo. Mas passa um tempinho e você vê que aquela estrutura não é tão sólida quanto parecia. E apesar dos pesares, essa pessoa vai ficando e se torna indispensável. Quer aprender como ser indispensável? Então segue comigo nesse vídeo e vamos explorar juntos o capítulo 5 de Dom Casmurro, o Agregado. E eu sou o Edwin Junque, o explorador de comportamento humano nos clássicos e na vida. Afinal, os clássicos falam mais da gente do que a gente pode imaginar. Vem comigo! Bentinho começa o capítulo dizendo que José Dias tem uma habilidade muito importante. Ele é um verdadeiro camaleão. Quando ele ri, mesmo sem vontade, tudo nele ri. E quando o ambiente se torna grave, ele torna-se gravíssimo. Ou seja, ele se adapta facilmente a qualquer situação. Se alguém está feliz, ele demonstra alegria ao falar. Se alguém está triste, ele demonstra tristeza. O que aconteceu? E esse espelhamento de emoções faz a pessoa se sentir mais acolhida. É como pensar, ei, esse cara sabe o que eu estou sentindo. Você já conheceu alguém com uma habilidade incrível de se adaptar a qualquer situação? E você pode pensar que é só simulação, mas nós também fazemos uma simulação todos os dias sem perceber. Já percebeu que quando vamos dar um bom dia, normalmente não é aquele bom dia? Se você está triste e recebe um bom dia, normalmente você retribui com bom dia. A sua fala sai mais para dentro. Seus olhos não expressam nenhum tipo de vivacidade. Mas mesmo assim, por educação, você quer retribuir aquele bom dia que alguém disse para você. E se você está num dia normal, é capaz de você erguer as sobrancelhas enquanto diz bom dia. E abre um sorriso amarelo. Aquele que só mostra os dentes, mas não puxa o pé de galinha. Mas se você está realmente num bom dia, isso transparece, contagia. E você pode até transformar o dia de alguém com um simples e contagiante bom dia. Mas como José Dias apareceu na família de Bentinho? No ano de nascimento de Bentinho, a família tinha uma fazenda em Itaguaí e estava ocorrendo um surto de febre. Apareceu então um homem que se apresentava como médico homeopata. Ele carregava uma maleta com medicamentos e um manual em sua mão. Ele curou o feitor e uma escrava e não aceitou receber qualquer remuneração pela cura que proporcionou. Que alma boa! Parece realmente alguém enviado por Deus. Alguém que aparece ali somente para trazer a cura. Quantas vezes na sua vida alguém apareceu num momento de extrema dificuldade e se apresentou como a tábua de salvação? Pode ser que você estivesse numa pindaíba sem dinheiro e alguém aparece com uma solução rápida. Ou você já estava conformado de estar só, que justo a sua tampa da panela não existia mais. E de repente aparece aquela pessoa do jeitinho que você pediu a Deus. Gosta das mesmas coisas que você, parece ter o mesmo tipo de pensamento que o seu. Ou quem sabe aquela pessoa que demonstra ter uma vida maravilhosa nas redes sociais, enquanto a sua vida está um tumulto só. E ela garante para você que você também pode ter aquela vida digna de comercial de margarina. Mas é bom tomar cuidado. Isso pode ser um presente, como pode ser um pesadelo, um
golpista. No caso de José Dias, ainda recusou uma recompensa. E quem recusa uma recompensa, muitas vezes ganha algo maior: a confiança. Afinal de contas, se a pessoa não quer uma recompensa, só pode ser porque ela gosta do que faz ou gosta de você. E o que você faz quando alguém aparece na sua vida como essa tábua de salvação? Tenta agarrá-la para não deixar a oportunidade sair. Vai saber quando vai surgir outra oportunidade, se virá. E é exatamente isso que o pai de Bentinho tenta fazer. Ele oferece moradia e um pequeno ordenado para José Dias ficar por ali. O distinto senhor recusa sua oferta, dizendo que é mais justo que leve os seus conhecimentos para a população mais pobre. Isso até me lembra o discurso de um determinado político. Ama ajudar os pobres. Prometeu picanha e entregou abobrinha. Mas José Dias promete retornar dali a 3 meses. Isso cria uma sensação de esperança. Poxa, a pessoa vai, mas ela vai voltar. Tinha aquele sentimento de, poxa, que passe logo o tempo para ele voltar. Cria até uma espécie de ansiedade, esperando que aquele momento chegue. Mas não levou tudo isso. Em 2 semanas, José Dias estava de volta. Aceitou moradia, comida e algo que lhe oferecessem em festas. Será que foi de caso pensado? A pessoa fez algo que você gostou muito e retorna muito antes do que era previsto. Cria uma sensação de urgência. Se eu deixar escapar dessa vez, é capaz que não volte mais. Se fosse você, o que você faria? Passado algum tempo, o pai de Bentinho foi eleito deputado e mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. E trouxe José Dias também com eles, com direito a um quarto no fundo da chácara. Com direito a um quarto só para ele no fundo da chácara. Aconteceu de ter novamente um surto de febres em Itaguaí, na fazenda, e o pai de Bentinho pediu para José Dias ir acudir. E ele, meio sem graça, confessou: não sou médico coisa nenhuma. Mas ele disse que se passou por médico por uma causa nobre: a divulgação da homeopatia. Ele disse que mentiu, mas mentiu para o bem da verdade. Mas agora era a hora da verdade vir à tona. As 2 pessoas curadas foram pela homeopatia, não por ele. Ele disse que abaixo de Deus vinha a homeopatia, mas que não se sentia seguro em continuar com essa farsa e que aquele era o momento propício para revelar a verdade. Chega uma hora que a mentira não consegue se sustentar. E é o típico caso de alguém que faz algo errado e fala que, poxa, eu fiz isso, mas foi tentando fazer o bem. A tal da boa intenção. E como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas repare nisso, ele revelou aquela mentira, mas num momento propício, onde ele já fazia parte da família. Inclusive, tinha o seu quarto. Apesar de José Dias pedir demissão, o pai de Bentinho não quis dispensá-lo. Ele já era membro da família e tinha, segundo Bentinho, o dom de se fazer necessário. O famoso pau pra toda obra. Isso me lembra até aquela música: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Foi mal pela música. Vamos continuar. Já deve ter acontecido na sua vida de alguém ter feito algo errado e você não ter tido coragem de dispensar, não é? Não estamos aqui para julgar. Afinal, quem está narrando a história é Bentinho. Logo após o pai de Bentinho morrer, José Dias até quis ir embora, mas Dona Glória não deixou que ele se afastasse. Quis que ele ficasse ali, como estava. E ele foi citado até no testamento, recebeu uma apólice e 4 palavras de louvor. Ele copiou e pendurou nas paredes do seu quarto
as 4 palavras de louvores e dizia: essa é a melhor apólice. Você sabe como agradar aos outros. Aos poucos ele foi ganhando mais autoridade na família. As pessoas passaram a ouvi-lo mais. E ele sabia expor suas ideias sem extrapolar os limites. Como dizia Bentinho, sabia opinar obedecendo. Exatamente como aquele tipo de pessoa que sabe até onde pode ir para não se tornar desagradável. José lia muito e era sempre motivo de entretenimento após as refeições. Explicava algum fenômeno, falava de lugares e de um modo que gerasse interesse em quem estava ouvindo. O homem tinha repertório. Quem lê tem muito repertório para falar e dificilmente fica sem assunto. Mas o Cosme quis pegar o malandro na curva. E quando José Dias disse que tinha amigos na Europa e que só não voltava para lá porque tinha a família de Bentinho abaixo de Deus. Seu Cosme então perguntou: abaixo? E José Dias respondeu: abaixo. Primeiro Deus, depois a sua família. E Dona Glória, como era muito religiosa, adorou ver que sempre José Dias colocava Deus acima de tudo. Saber dar a resposta certa é sem dúvida um ingrediente indispensável se você quer ser indispensável. Dona Glória dava uma graninha de tempos em tempos para José Dias e tio Cosme confiava a ele as cópias dos autos. Era sem dúvida alguém confiável, alguém indispensável. E se você quer ser uma pessoa indispensável, você deve prestar atenção nesses passos, contidos no capítulo 5 de Dom Casmurro. Segundo o que vimos aqui, primeiro, seja empático. Saiba se portar de acordo com a situação em que você se encontra. Número 2, seja a solução para a dor de alguém. E dor aqui é no sentido de necessidade. Então, seja alguém que supra alguma necessidade. 3, não espere recompensas. Mostre que você faz porque gosta ou acredita, mas jamais demonstre algum interesse. Número 4, quando cometer algum erro, desculpe-se. Afinal, você é humano. Número 5, mostre-se grato pela companhia e pelos presentes de fundo emocional, mas seja genuíno, verdadeiro. As pessoas acabam percebendo de alguma forma quando a intenção é outra. Número 6, leia e compartilhe conhecimento. As pessoas adoram saber de coisas novas e isso reforça o seu aprendizado. Número 7, tenha sempre a resposta mais adequada. Escute com atenção antes de responder. E número 8, mostre que você é digno de confiança. Jamais peça. Siga esses passos e poderá se tornar uma pessoa indispensável. Tem gente que entra na sua vida como uma solução. E quando você percebe, ela vai ficando. Você já tinha percebido isso no capítulo 5 de Dom Casmurro? Se isso fez sentido para você, me segue e vamos explorar juntos os comportamentos nos próximos capítulos de Dom Casmurro. Tô só de zóio.